Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro para compartilhar mais uma reflexão na Palavra de Deus para nossa edificação espiritual, hoje baseada no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, que fala sobre a situação, a condição do ser humano que antes de encontrar com Jesus Cristo e ter uma experiência de salvação através da fé, e antes e depois. E aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que as pessoas no mundo estão nas seguintes condições. Primeiro, estão mortas nos seus pecados, espiritualmente. Mortas espiritualmente significa que estão separadas de Deus. Assim como a morte física é a separação da alma do corpo, a morte espiritual é a separação da alma, da comunhão espiritual do ser humano real com Deus. Todo ser humano nasce em perfeita comunhão com Deus. Isso é porque Deus não ia criar o ser humano em pecado, como alguns querem ensinar, que já a criança nasce em pecado. Mas depois, quando chega a idade da razão, o ser humano desvia do conhecimento da verdade que traz na própria consciência e passa a ser um pecador. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo diz lá na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o verbo está na voz ativa, o sujeito praticando a ação. Todos pecaram. E não na voz passiva, foram condicionados, feitos pecadores. Muito bem. Então, todos os seres humanos estão espiritualmente mortos, separados da comunhão com Deus. Segundo, Paulo disse que estão sob o domínio de Satanás, o espírito das trevas. Todas as pessoas que não têm comunhão com Deus, sofreu essa ruptura da comunhão, passa a ser influenciadas por Satanás, o príncipe das trevas, o pai da mentira, e passa então a dominá-los, conduzi-los numa vida de desobediência e inimizade contra Deus. Terceiro, por causa da sua conduta, essa conduta rebelde de desobediência, Paulo diz que o ser humano se tornou, por natureza, filhos da ira. Muitos pegam esse texto aí para dizer que, por natureza, o ser humano se tornou filhos da ira, que é o pecado original. Não tem nada a ver. Aqui está dizendo que, por natureza, pela conduta, pela prática da vida de desobediência, então se tornaram filhos da ira, digno do juízo, da condenação divina. Mas Deus, como é Deus misericordioso de amor, em Cristo, pelo o seu amor eterno, infinito, ele providenciou essa salvação, um meio de salvação. E ele diz aqui então que agora Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou para dar a vida eterna, morreu para que pudesse pagar a dívida de todos os pecadores com a lei moral eterna. Deus não pode, jamais poderia perdoar um pecador arrependido que quisesse mudar de conduta, de vida, sem reparar o mal que ele causou, violando a lei moral, ofendendo o seu semelhante. Para que isso ele perdoasse e sem reparar, e fosse então acusado de que ele estaria sendo injusto, não sendo conivente com a impunidade, Deus então enviou seu próprio Filho Jesus Cristo, o Logos eterno, o Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós e mostrou mais uma vez o caminho do Senhor de Deus através do Evangelho, se entregou para pagar o preço da redenção do pecado e ressuscitou para dar a vida eterna. Muito bem, agora essa salvação está disponível
E diz aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Então essa salvação agora não é por obras, mas é pela graça. Graça significa favor, dom não merecido. E isso não vem de vós, diz Paulo, mas é dom de Deus. Repito, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom não é a fé, é a salvação pela graça. Porque alguns ensinam que aí é o dom, Deus dá o dom da fé. Então, se ele que dá o dom da fé, por que não dá para todos crerem? Não, a fé é a única ação que o ser humano pode demonstrar que representa para Deus que ele crê, obedece. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, diz o apóstolo Paulo, ela opera pela obediência. Uma vez crendo, o ser humano passa a obedecer integralmente a lei de Deus, praticando o amor. Muito bem. Uma vez cumprida, então, essa exigência, ou atendido esse pedido de Deus, ou essa proposta de salvação pela fé, então o ser humano agora passa a ser considerado, e ele mostra aqui que nós tornamos concidadãos da família de Deus, de pessoas desligadas da comunhão com Deus, agora salvos, resgatados pela fé em Cristo Jesus, que nos dá uma salvação de graça, para nós continuarmos agora praticando as boas obras. Pela fé, ele nos tornou filhos. Se nós somos da família, então ele é o pai. E se ele é o pai, nós somos filhos. E é isso que Jesus ensinou. Esse relacionamento não existia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele passa a existir na Nova Aliança, em Cristo. Então, por isso ele ensinou. Vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu. Se ele é pai, nós somos filhos. E se somos filhos, nós somos amados. E é curioso que ele fala aqui sobre a inimizade que existia entre judeus e gentios, os não-judeus. Havia um muro de separação ali, por causa da lei mosaica, que tinha todos aqueles ritos praticados no culto do Antigo Testamento. Mas Cristo veio e aboliu. Paulo diz o seguinte: esse muro da lei foi removido. E ainda tem alguns segmentos evangélicos que querem ensinar que devemos guardar a lei de Moisés. Essa lei. Não, a lei hoje se cumpre em nós através da obediência do amor. Como Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos sendo cumprido, a prática desses dois mandamentos, o amor a Deus na plenitude e ao próximo, ele diz: nisso se cumpre toda a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. E todo esse cerimonial que tem aí, essas leis foram abolidas, esse muro foi separado. E de judeus e não judeus, Deus formou então uma família, o novo Israel de Deus. Agora uma nova nação, não nacional, mas espiritual, que passou a ser a igreja, o corpo de Cristo, no qual todo aquele que aceita Cristo está inserido nessa família, nessa comunidade, nesse novo Israel espiritual de Deus, que representa aí, então, todos os salvos, independente de qualquer origem de ração, ou melhor, de nação, de situação social, cultura, etc. Todos que estão em Cristo, independente de qualquer discriminação, somos considerados filhos de Deus, concidadãos da família de Deus, integrantes do corpo de Cristo, a igreja, onde agora, diz o apóstolo Paulo, que nós somos templos, habitação de Deus, do Espírito de Deus, e Deus então habita em nós, através do seu Espírito, nessa nova relação de pai e filhos, né?